E aí, gente? Boa noite. Boa noite, professora. No seu exercício, precisa fazer gráfico? Estão perguntando aqui também, o Ivan, né? Eles já colocam um gráfico lá Parece que pronto, já né, tem um gente? gráfico lá montado, só tem que fazer a conta da calculadora, não é? Isso. Não precisa fazer o gráfico não, tá? Porque já tá lá, já tá feito. Vai copiado que tá lá, né? Ah, então beleza, então beleza. Então vou até escrever aqui, tá? Tá. Tarefas da página 37 e 39. Não é necessário fazer o gráfico, pois já está pronto na tarefa. Valeu, obrigado. Valeu? Eu ainda coloquei o link ainda não, que eu combinei. O que a gente combinou? Que vai deixar para o final, né? Mais perto da prova, né? Então não coloquei o link porque ainda vai ter mais algumas, aí vocês me mandam tudo junto no final. Não precisa também o gráfico, tá? Quem vai copiar também não precisa fazer, não. Beleza? De resto, tá tudo certo? Vocês já fizeram os itens A? Prof, boa noite. Boa noite. Eu fiz a tarefa que você passou. Eu queria saber duas coisas. Qual a data para entregar e se podia fazer no Excel? Eu fiz, tipo, sabe aquele gráfico que a gente faz? Eu fiz aquele gráfico no Excel, mas eu fiz eu coloquei umas contas na apostila, entendeu? Entendi. Não tem problema, pode fazer o gráfico no Excel, porque o gráfico, como eu coloquei aqui, eu nem vou exigir que faça à mão, porque ele já está feito lá na apostila, né? Não, desculpa, eu confundi. Aquela tabelinha. A tabela? Sabe aquela tabelinha que a gente multiplica um pelo outro, faz o Sei. quadrado? Esse aí eu fiz pelo Excel. Tem algum problema? É só coloquei os valores lá na apostila. O cálculo final você fez à mão, é isso? Isso, Pode ser. pode ser? Só a tabela no Excel, então. Isso. É que a folha nem tem tanto espaço para fazer também, né? Não, pode ser. Pode ser Beleza. sim. E a É, data para entrega, então, Marcos, eu vou colocar, ainda não marquei, tá? Eu deixo para o final, mais perto da prova, porque daí vocês me entregam tudo junto. Então, vai fazer a tarefa, quando tiver mais perto da prova, eu marco. Provavelmente lá para o final de outubro, começo de novembro, vocês vão me entregar. massa, perfeito. No caso, só Tá? colocar no Teams lá, né? Hã? Vai colocar no Teams, né? Isso, vou colocar o link lá no Teams. Sim. Mas aí eu vou colocar o link para vocês me entregarem num arquivo só. Então, vocês já fizeram essa Sim. tarefa e depois eu vou passar mais dessa aula aqui. E aí, todas que eu passar, vocês entregam em um arquivo só, que aí fica mais fácil para vocês e para corrigir também, né? Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Beleza, né? Só 3 por enquanto, tá? Então, por enquanto, tarefas, páginas 37 e 39, tá? Eu vou passar mais, conforme a gente vai andando aqui com a matéria. Mas, por enquanto, foram só essas. A tarefa do capítulo 1 e 2 eu não pedi, porque ela é de revisão, né, gente? Lembra que eu falei? Do capítulo 1 é só de definição, né? É só a teoria, o que é estatística, o que é amostra. Então, eu não coloquei. E a do capítulo 2 é só de calcular a média e desvio padrão, que também é já revisão do semestre passado. Então, a gente vai começar a tarefa a partir da 3, tá? Pode, Juan. Mais organizado, né?
Não é aquela folha de caderno tudo bagunçado, não. Se for organizado, pode. Por enquanto é 37, 39, mas vai ter mais, tá? Depende de onde a gente chegar com a matéria. Provavelmente vai ser 3 tarefas, acho. E gente, para quem já fez aí, para fazer os cálculos, foi tranquilo? Conseguiram fazer? Foi? O diagrama de dispersão é aquele gráfico dos pontinhos, né? Então, a diferença é o seguinte, ó, peraí, deixa eu colocar aqui para poder escrever. O diagrama de dispersão, então, é o gráfico que vai ficar os pontinhos assim. E o gráfico da equação da reta é esse. Então, é a reta inteira, tá? Como não é para fazer nenhum, então já tá lá os dois, tá? Douglas, fez pela calculadora, coloca naquele esquema lá que eu colocava na aula, tá? Com os comandos. Fechou? Bora começar então? Isabela, não coloquei no Teams ainda, mas foi por esquecimento meu. Eu vou colocar, tá? Ela tá perguntando os slides se eu coloquei no Teams, ainda não. Mas eu mandei lá por e-mail, aí vai mandando para o grupo da sala, depois eu coloco no Teams. Vou ver se esse final de semana eu coloco. Isso, Bruno, tudo de uma vez em um arquivo só, tá? No final quando estiver perto da prova, eu aviso a data para entregar. Fechou. Bora então, gente, começar a próxima parte da aula aqui. Vamos lá, então. A semana passada a gente terminou, né, aquela parte da regressão e correlação linear. Então, nós fizemos lá os exercícios finais. E agora nós vamos iniciar o próximo capítulo, capítulo 4, que é na página 41. Aqui no capítulo 4, então, a gente vai calcular, né, estimativa de parâmetros. Na estimativa de parâmetros, a gente calcula a margem de erro, intervalo de confiança de uma pesquisa, tá? Então, sabe quando vocês veem lá no jornal tem a pesquisa de intenção para presidente ou para governador, para prefeito, eles sempre colocam aquelas margens de erro, né? Então, vai mostrar aqui como que calcula, tá? A margem de erro na estimativa de parâmetros. Então, primeiro, o que é um parâmetro? Um parâmetro é uma medida usada para descrever uma característica numérica de uma população. Então, a gente considera o parâmetro como uma característica da população inteira. Então, por exemplo, a média populacional. A média populacional a gente representa com a letra Mi, que é o M em grego, né? Então, é o Mi. O desvio padrão populacional. O desvio padrão populacional a gente representa com a letra grega aqui, que é o sigma, tá? Então, isso são parâmetros. A variância da população, isso tudo são parâmetros. As estatísticas de amostras são os estimadores de um parâmetro. Ou seja, é uma característica numérica
que vai ser determinada a partir de uma amostra. Então, a média da amostra, que é o que a gente calcula, o x médio. O desvio padrão da amostra, que é o S, tá? Então, ó, a diferença aqui, a média da amostra, eu represento pelo x médio, a média da população pelo mi. A média da amostra, gente, é a média de uma parte, né? Como a gente já falou. O que é a amostra? É uma parte da população. Então, se eu estou realizando uma pesquisa, se a minha população é muito grande, geralmente eu pego uma amostra para fazer a média dessa população. Se a sua população é pequena, você consegue fazer a média da população inteira. Então, aquilo vai ser uma média populacional. Agora, se a sua população é muito grande, você não consegue. Então, você pega uma amostra para fazer a média da população, tá? O erro é uma medida que a gente calcula para verificar quanto, né, a média populacional pode estar se aproximando aí da média de uma amostra, tá? Então, isso a gente calcula a partir da margem de erro. Para calcular a margem de erro, a gente vai usar o nível de confiança. Douglas, não tem uma regra, tá? Para escolher uma porcentagem mínima da população para você fazer uma pesquisa. Não tem um mínimo, né? Um valor mínimo. Geralmente a gente escolhe uma amostra, né? Com base no tamanho que a gente consegue fazer a pesquisa. Então, pode ter amostras que são muito próximas, pode ter amostras que não, dependendo da pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou realizando uma pesquisa com os alunos da Unip, tem 30 mil alunos lá na Unip, eu vou escolher 1.000 alunos, por exemplo, para realizar essa pesquisa. Né? O importante não é o tamanho, o importante é que você escolha a amostra significativa, ou seja, se eu estou realizando a pesquisa com alunos da Unip, eu preciso ter alunos de todos os cursos, eu não posso ter alunos só de exatas ou só de humanas, né? Então tem que ter alunos de todos os cursos, tem que ter de todos os gêneros, né? Masculino, feminino, tem que ter de todas as idades, então por isso tem que ser significativo, tá? Quando é realizada uma pesquisa eleitoral, por exemplo, então, aí que tá, né? O que você perguntou aí. Quando é realizada uma pesquisa eleitoral, né? A intenção de votos do governo de São Paulo, por exemplo, vamos pensar, o governador de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem aproximadamente 40 milhões de habitantes, mas eles vão escolher uma amostra de qual tamanho? Geralmente eles escolhem ali 2.000, 5.000 no máximo, não tem como entrevistar mais do que isso, né? Ainda mais com a rapidez que eles têm que fazer essas pesquisas, não tem como entrevistar muito mais que isso. Aí você pergunta, né? 2.000 representa 200 milhões? É uma amostra muito pequena, mas por isso que a gente tem a margem de erro, né? Para ver o quanto que aquela amostra pode se aproximar da realidade, tá? Geralmente existe bastante. Vocês veem que pesquisa eleitoral, os caras soltam lá uma pesquisa nova toda semana. Por quê? Conforme vai começando a época de eleição, vai tendo propaganda política, né? As pessoas acabam mudando, às vezes, de opinião, né? Então, isso acontece de dar o erro. Mas quando eles fazem aquela pesquisa que eles chamam de pesquisa de boca de urna, que é a pesquisa um dia antes, aquela é a que mais se aproxima da realidade, né? Então, aquela lá fica muito próxima. Mas já aconteceram aí de ter pesquisas que ficaram bem distantes, né? Que deram bastante erro. Então, isso é um erro que pode acontecer. Por quê? Porque se escolhe uma amostra, né? A gente chama de erro amostral, porque aquela amostra lá é bem distante da realidade. Datafolha erra bastante, Christopher? Já aconteceu, vocês lembram já de
de ter pesquisa que falava que um candidato ia ganhar no primeiro turno e o cara não ficou nem em terceiro, quarto lugar. Aconteceu aqui em São Paulo mesmo, né? Não foi para a prefeitura lá, aquele... Como chamava? O Russomano lá, o Celso Russomano. Lembra disso, gente? Quando começou a época da eleição, vocês lembram? A pesquisa falava que ele ia ganhar no primeiro turno. Ele tinha mais de 50% das intenções lá de voto. E no final das contas, ele não foi nem nem foi para o primeiro turno, né? Ele ficou em terceiro ou quarto lugar, eu acho, no final das contas. Também Suplicy apareceu eleito com folga. A própria Dilma, né? Ela tinha... que ela foi candidata lá no Sul, não sei para que, se foi para governadora ou para Senado, ela também aparecia na pesquisa com folga, depois não chegou. Lá no governo de Minas Gerais também, o cara nem aparecia, né? O que ganhou lá, o que é o governador hoje. Ele nem aparecia na pesquisa e foi subindo, né? Mas aí teve as influências, né? O Romeu Zema. Ele nem aparecia. O do Rio também, né? O do Rio também, ele... Lembra que acho que era o... Tava até o Romário lá, que aparecia que tinha chance lá de ganhar. E acabou ganhando aquele cara que nem tá no governo hoje, que é aquele que foi afastado. Tem muita coisa que vai mudando, né? Ao longo do período eleitoral. Então... E como nós falamos, né, a amostra é bem pequena em relação à população toda. O Witzel, ele não era nem terceiro colocado e nas pesquisas e foi para o primeiro turno. Mas ele pegou o quê? Por que ele ganhou? Vocês lembram? Ele pegou a onda do Bolsonaro, né? O Witzel. Ele pegou muito voto do Bolsonaro, eu acho. Porque ele ficou lá tirando foto com o Bolsonaro. E como o Bolsonaro se elegeu, né? Presidente, ele teve bastante que foi na onda do Bolsonaro. Isso, está afundando todo mundo. Bom, tem uma pergunta aqui. A diferença da estatística indutiva para descritiva. Então, a indutiva, a gente... Na verdade, a descritiva, ela é mais uma descrição, né? A gente pode dizer assim. Na descritiva, é mais a coleta, a organização dos dados em tabela. Então, lembra que a gente fazia a tabela, fazia gráfico, calculava média, moda, mediana. Então, é mais uma apresentação dos dados, né? Na indutiva, a gente faz mais uma... como que eu posso dizer? Uma interpretação, né? Então, a gente faz que nem a correlação linear, que é ver se os dados se aproximam de uma linha de tendência, então a margem de erro, para ver qual que é o erro naquela amostra, né? Então, é mais um interpretativo do que a descritiva, que é mais apresentação só, né? Bom, continuando aqui. O nível de confiança que eu ia falar. Para calcular o nível de confiança, a gente calcula o erro, né? Então, o nível de confiança aqui a gente utiliza para encontrar a margem de erro. O nível de confiança é a probabilidade de que um intervalo, né, estimado contenha o parâmetro populacional que eu quero. Isso aqui vocês tiveram um pouquinho no semestre passado, gente, que é a curva normal. Vocês lembram disso? Curva normal? Então, a curva normal, ela é uma curva de probabilidade. Então, essa curva parece um sino, né? E eu vou calcular, né, qual que é a probabilidade de um valor que eu quero, né, um intervalo estimado, o intervalo que está aqui, conter o parâmetro populacional que eu quero, conter a média, ou conter o desvio, né? Então, a gente calcula isso pela probabilidade. Então,
A probabilidade é essa área que fica pintada abaixo da curva. Como que faz mesmo para calcular? Vocês lembram? Vocês já viram isso? Uma área que está abaixo de uma curva, gente. Como que eu calculo a área que está abaixo de uma curva? Isso mesmo, Herson. Integral. Para calcular essa área aqui, a gente usa integral. Aí vocês vão falar, mas vai entrar integral agora em estatística? A gente utiliza integral, mas eu não vou precisar usar ela no meu cálculo. Por quê? Na curva normal, a gente já tem todos os valores, né? Quem desenvolveu, o matemático que desenvolveu a curva normal, ele já fez todos os cálculos possíveis para um valor estar abaixo dessa curva. Então, a gente tem a tabela, vou pôr aqui, ó. Essa tabela de distribuição normal é o resultado de todas as integrais possíveis ali para a estatística. Então, a gente já tem o resultado, tá, gente? Então, a gente só vai usar a tabela, na verdade. Nós não vamos precisar calcular a integral. Por que não? Porque a integral já foi calculada e os resultados já estão aqui, tá? Mas eu acho que é importante vocês saberem, né, que isso é feito por uma integral, tá? Então, até aqui tem uma aplicação de integral, embora a gente não precisa usar. Essa integral, inclusive, ela é chatinha de resolver. Então, ele já está tudo resolvido ali na tabela. A gente só vai pegar o valor da tabela, tá? Mas é calculado pela integral. Falaram aqui que quem fez tinha muita preguiça, né? Ou não, né? Ele fez todos os cálculos, ele não é preguiçoso, mas ele imaginou que quem ia estudar ia ter preguiça, então ele já adiantou o trabalho, né? Assim que a gente gosta, né? Bom, então, isso aqui, né? Como eu falei, é calculado pela integral, mas são os valores lá da tabela. O nível de confiança, gente, é a área que está aqui abaixo. Se eu pegar essa curva aqui de um ponto até outro, então aqui do começo até o final, tudo que está abaixo da curva é 100% de probabilidade. Então, quando eu pego esse espaço aqui, ó, ele quase a curva inteira, então deve dar os 90%, 95%, tá? Então, a gente faz uma representação. Nem sempre vai precisar mostrar a curva, mas a gente faz uma representação da curva, tá? Aqui no meio é o zero, então aqui é metade da probabilidade, aqui é a outra metade. Esses valores aqui, a gente chama de valores críticos, que é o Z de C e o menos Z de C. A gente obtém eles pela tabela. Então, como se calcula o intervalo de confiança para a média de amostras consideradas amostras grandes? Uma amostra é considerada grande quando ela tiver mais que 30 elementos, tá? Não precisa ser muito grande, né? Mais que 30 elementos já é considerada aí, para o nosso cálculo, uma amostra grande. Menos que 30 vai ser amostra pequena. Então, a gente tem dois casos, o de amostra grande e o de amostra pequena. Vamos fazer os dois hoje não. Acho que só a amostra grande hoje e a amostra pequena semana que vem, tá? Como que calcula a margem de erro? Então, a gente tem essa fórmula aqui para o cálculo da margem de erro. O erro é igual o valor crítico, Z de C, vezes. Isso aqui é o que mesmo, gente? O sigma é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do N, que é o número de elementos. Então, deixa eu especificar aqui para vocês, na hora de fazer o cálculo, não se perderem, né? Então, o Z de C é o valor crítico que eu vou obter lá na tabela da curva normal. O sigma é o desvio padrão. O N é o número de elementos. Sendo assim, o intervalo de confiança para a média da população vai ser igual à média da amostra, que é o x-médio, menos o erro, menor que o μ, que é a média populacional,
que é menor que a média da população mais o erro. Isso aqui é o intervalo de confiança. Então, quando vocês veem lá uma pesquisa na TV, ele fala assim: o tal candidato tem 32% de intenção de votos, e a margem de erro daquela pesquisa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse erro quer dizer o quê? Que ele pode ter entre 32 menos 5, que é 27, e 32 mais 5, que é 37. Então, essa margem de erro indica que 32% é o percentual em relação à amostra. Se eu for pensar em relação à população inteira, esse valor pode estar entre 27% e 37%, que é um intervalo maior, né? Então, pode ser entre 27% e 37%. Isso pode fazer diferença se eu tiver outro candidato com um valor próximo dele, né? Então, vamos pensar, se eu tiver outro candidato com, lá na pesquisa que estava com 28%. Esse com 28, na margem de erro, ele pode estar com 23 até 32. Então, esse aqui parecia que estava bem na frente, mas não está tanto, né? Porque se a gente pegar na margem de erro, ele pode estar até atrás. Certo? Porque pode variar na população de 27 a 37. Aqui pode variar na população de 23 a 32. 33, né? Fiz a conta errada. Então, quer dizer que ele pode ter até mais, né? Isso, 33. Então, essa variação acaba sendo grande. Por isso que pode estar aqueles erros na pesquisa, né? Bom, então a margem de erro a gente calcula assim. O Z de C, que é a probabilidade, né? Que está lá na tabela, vezes o desvio padrão, dividido pelo número de elementos que eu tenho aí na amostra. O intervalo de confiança é a média da amostra menos o erro e a média da amostra mais o erro. Vai dar o valor do Mi. E quem que é o Mi mesmo? A média da população. Certinho? Então, nós vamos usar, por enquanto, essas duas fórmulas, tá? Vamos fazer um exemplo aí. Então, no exemplo da página 44. Uma amostra aleatória de 36 elementos retirados de uma população aproximadamente normal forneceu média de 15,50 e desvio padrão de 1,50. Nós vamos construir, então, um intervalo de 95% de confiança para a média dessa população. Então, uma amostra aleatória de 36 elementos. N igual a 36. Retirados de uma população aproximadamente normal, forneceu média de 15,50. E o desvio padrão de 1,50. Vou colocar como sigma aqui, tá? Construir um intervalo de confiança de 95%. Então, confiança de 95%. Para a média dessa população. Então, quando a gente vai construir um intervalo de 95% de confiança, a gente tem que ter a área abaixo da curva de 95%. Então, essa área pintadinha aqui tem que corresponder a 95% do que está abaixo dessa curva. Aí eu vou calcular qual a probabilidade, né, do valor que eu quero estar aqui dentro. Então, está aqui dentro desses 95%. Para isso, gente, nós vamos pegar esse valor e transformar em número decimal. 95% em número decimal é 0,95. Isso eu tenho que colocar aqui, tá?
Na curva normal, esse meiozinho aqui é o zero. Então, como esse meio é o zero, a gente divide em duas partes, que é uma parte para cá e uma parte para cá. Então, eu faço 0,95 dividido por 2. Fazendo 0,95 dividido por 2, dá 47,5. Então, 0,47,5. 0,475. Então, quer dizer que eu tenho 47,5% para cá, antes do zero, 47, depois do zero, né, no caso, 47,5 para cá, antes do zero. Aqui eu coloco 0,475, que é o 47,5. E como aqui está antes do zero, isso é só uma representação, tá? Antes do zero é negativo, então menos 0,475. Eu vou usar sempre essa partezinha aqui, ó, para calcular o valor crítico, tá? Ou seja, essa metadinha aqui que é o 0,475. Esse valor, gente, nós vamos procurar ele lá na tabela. Então, esse valor, eu vou procurar ele na tabela da curva normal. Aí, como fica? Vamos lá na tabelinha e procurar esse valor aqui. Ó, no meio desse monte de número aí, acha o 0,475. Tá aqui, certo? Ó. Tudo bem? Bom, achou esse valor, você vai pegar os parâmetros aqui, que estão na mesma linha e na mesma coluna. Então, eu vou olhar aqui quem está na mesma linha e quem está na mesma coluna. Então, ó, na mesma linha é 1,9. Na mesma coluna, isso, Renan, é o 0,06. Aí eu sempre pego a soma dos dois, tá? Então, 1,9 mais 0,06 vai ser 1,96. Esse é o Z de C, que é o valor crítico. Tá? Então, é o Z de C que eu vou usar lá na pesquisa. Então, eu queria lá os 95%, então eu fiz aqui, ó, 47,5, tá aqui, na mesma linha 1,9, na mesma coluna 0,06, somando os dois, 1,96. Então, é assim que a gente procura na tabela, tá? Acho que é um pouquinho mais fácil do que fazer a... Try-can ship and the world around feels mad. Opa. Como chama, gente? O aluno é o Pedro... Aquele aluno novo... Esqueci que vocês... tem na apostila assim, Douglas, tá? Então, aqui, Pedro de Formiga, né? Que vocês falavam da semana passada. Então, ó, 1,9006, deu 1,96. Certinho? Vou voltar lá. Eu só coloquei nesse para mostrar a tabela, né? Mas vou voltar aqui no slide. Então, aqui
o valor crítico Z de C, com base nesse aqui, nesse número da tabela, é 1,96. Certinho? Aí agora, então, vamos calcular o erro, tá? O erro da pesquisa. Olha lá, o Douglas, o Gustavo falou que tem na página 45 a tabela, tá? É a mesma, parece estar diferente porque eu peguei uma outra para ficar mais visível aqui. Se eu copiasse aquela lá, quase não ia dar para ver. Mas é a mesma coisa, tá? Gente, então, o erro. Eu acho que a da 47 é diferente, hein, Gustavo? Tem umas tabelas que são diferentes aí. Tem que dar uma olhada. Para calcular o erro, gente, é essa formulinha que a gente vai usar então. O erro é o valor crítico da tabela, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Então, erro é igual valor crítico vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Erro, então, é o valor crítico é 1,96 vezes o desvio é 1,50 raiz quadrada do número de elementos é 36. Acho que são diferentes as tabelas. Essa aula tem bastante tabela diferente. Então, o erro é 1,96 vezes 1,50 dividido por 6. Raiz quadrada de 36, que é 6. Fazendo essa continha aí. 1,96 vezes 1,50 dividido por 6, 0,49, isso mesmo. Vocês viram, né, que essa fórmula da margem de erro, ela leva em consideração o número de elementos. Então, quer dizer, como ele está dividindo, pessoal, quanto maior for o número de elementos, menor vai ser o erro, né? Porque quando eu divido, vamos pensar aqui assim, ó, quando eu faço 10 dividido por 2, dá 5. Quando eu faço 10 dividido por 5, vai dar 2. Então, quanto maior eu tenho aqui embaixo, menor é o valor que dá do resultado, né, na divisão. Então, maior número de elementos, menor é o erro. Então, a pesquisa fica mais próxima do real, né? Então, o erro ali é 0,49. Agora, eu vou fazer o intervalo de confiança. Para fazer o intervalo de confiança, eu faço a média da amostra menos o erro e a média da amostra mais o erro. Então, a média populacional é um valor que está entre a média amostral menos o erro, a média amostral mais o erro. Aí a média amostral é 15,50.
menos o erro, 0,49. A média amostral, mais o erro, que é 0,49. Aqui fica 15,01 menor que a média, que é 15,99. Ou seja, para uma pesquisa onde a média da amostra foi de 15,50, ele não está falando o que é aqui, tá, gente? Mas pode ser o quê? O comprimento, vamos pensar que sim, comprimento de uma peça, 15 centímetros e meio. Deu de média amostral. A média da população é um valor que deve estar entre 15,01 e 15,99, com 95% de certeza, que é os 95% de confiança, tá? Então, a média vai estar entre 15,01 e 15,99. Esse é o intervalo de confiança. Beleza? Tem uma pergunta aqui, se na prova as fórmulas vão ser disponibilizadas. Eu não coloco no formulário porque carrega muito. Aí quem faz a prova no celular, às vezes, não consegue, ele fica demorando muito para carregar, né? Então, ou eu coloco no slide, que fica lá no Zoom, né? Deixo lá no slide disponível no Zoom para vocês olharem. Ou também vocês estão fazendo em casa, né, gente? Com consulta, pode olhar no caderno a fórmula, né? O que vocês preferem? Dá para olhar no caderno. Mas geralmente coloco lá no slide, tá? Se eu coloco no Forms, no formulário lá da prova, fica muito pesado o formulário com as imagens, né? Aí, se a sua internet não estiver boa, fica demorando para carregar as imagens, aí atrapalha, né, quem está fazendo a prova. Então, no Forms não fica legal, não. Ainda mais estatística, que tem esse monte de tabela aí. Então, é mais fácil eu colocar no Zoom mesmo. Tá? Gente, entenderam então o esquema aqui? Voltando aqui só para recapitular o que nós fizemos. A margem de erro é o valor crítico da tabela, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de elementos. O intervalo de confiança é a média da amostra menos o erro, a média da amostra mais o erro. Então, para esse caso, a gente teve que o número de elementos é 36, a média é 15,50, o desvio padrão é 50. Ele pediu um intervalo de confiança de 95% de confiança. Isso aqui também influencia, né? Tá? Na margem de erro. O intervalo de confiança. Então, quando vocês quando vocês forem ver uma pesquisa, né, de eleitoral, ver também esse nível de confiança, porque se não for mais que 95%, gente, aí o erro fica muito grande também, tá? Então, coloque em número decimal, divide por 2. Esse número que você dividiu por 2, vai procurar lá na tabela, pega o que está na mesma linha, que está na mesma coluna, 1,9 mais 0,06, soma, deu 1,96. Esse é o valor crítico, Z de C. Aí, colocando esses dados aí na fórmula da margem de erro, o valor crítico, 1,96 vezes o desvio padrão, 1,50, dividido pela raiz quadrada do número de elementos, 36. Então, vai dar 1,96 vezes 1,50 dividido por 6, que é 0,49. O intervalo de confiança é a média menos o erro e a média mais o erro, tá? Então, tá entre 15,01 e 15,99. Beleza?
Bom, continuando, gente, lá na página 46, a gente tem o tamanho de uma amostra, né? Então, o cálculo que a gente faz para ver qual que tem que ser o tamanho mínimo de uma amostra para estimar uma média populacional com base em um erro e num nível de confiança C. Então, o tamanho da amostra é, eu faço aqui o valor crítico, Z de C, vezes o sigma, que é o desvio padrão, dividido pelo valor que deu lá no margem de erro, que é o que a gente fez agora, né? O erro é esse aqui, ó. Tudo elevado ao quadrado. Então, colocando aqui o que é cada um. N, número de elementos que ele quer para o tamanho da amostra. O Z é o valor crítico da tabela. O sigma é o desvio padrão. E o E é o resultado da margem de erro. Então, fazendo o valor crítico vezes o desvio padrão dividido pelo E elevado ao quadrado, eu vou ter o número mínimo, né, de elementos que eu devo ter numa amostra, número mínimo do tamanho de uma amostra, para estimar uma média populacional com base num nível de confiança. Aí, então, o exemplo aí da página 46. Com base no exemplo anterior, o exemplo que a gente fez anteriormente, determinar o tamanho requerido de uma amostra para assegurar que, com confiança de 95%, a média amostral esteja dentro do intervalo de 0,25 da média populacional. O que é o intervalo, gente? O intervalo é o erro, é a margem de erro. Aqui a confiança é 95%, os dados é o mesmo, né, do exemplo anterior. Então, a gente vai usar aqui o mesmo desse. A média é 15,50 e o sigma é 1,50. Então, média 15,50, apesar que a média a gente não usa, né? O desvio padrão é 1,50. O erro é 0,25. O nível de confiança é 95%. Bom, fazendo 95%, aquele mesmo esquema, em decimal é 0,95. Eu divido por 2. Dá 0,47,5. Aí vou pesquisar na tabela, né? 0,47,5 é o mesmo do outro. Então, vai dar o mesmo valor. 1,9 mais 0,06, que é 1,96. Sendo assim, vou calcular o número da amostra. Então, o número da amostra é o parâmetro Z de C, olha lá, o parâmetro vezes o desvio dividido pelo erro ao quadrado. Dividido pelo erro elevado ao quadrado. Então, o número vai ser Z de C é 1,96. O desvio, 1,50.
o erro, 0,25 elevado ao quadrado. Faz essa continha aí para ver quanto dá, gente, na calculadora. Isso mesmo, Wesley. 138,29. Então, esse é o número de elementos mínimo aí de uma amostra, para que com 95% de confiança eu tenha o erro no máximo de 0,25, tá? Isso aqui, gente, como ele é número de elementos, né, o tamanho da amostra, nesse caso, somente nesse caso, tá, do tamanho da amostra, a gente sempre arredonda para o maior. Por quê? O número de uma amostra, ele é o número de elementos que você vai escolher para pesquisar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, que eu estou selecionando pessoas, né, para fazer a pesquisa, não tem como eu escolher 138,29 pessoas, né? Não tem 0,29 pessoas. Se eu estou fazendo uma pesquisa numa empresa em relação a um produto, não tem 128,29 produtos, né? É sempre um valor inteiro, então a gente arredonda para o próximo inteiro. 139, tá? Então, eu preciso de 139 elementos aí nessa amostra. Por que 139 e não 138, se ele está mais próximo do 138? Porque é 138,29, isso quer dizer o quê? É um pouco a mais de 138. E um pouco a mais de 138, só 138 não serve, então tem que ser 139. Então, a gente arredonda para o maior inteiro. Certinho? Bom, então, como eu falei, isso que a gente fez aqui, né, esses dois exemplos, foi para intervalo de confiança de amostra grande, né, quando é maior que 30 elementos. A gente vai ter ainda intervalo de confiança para amostra pequena, que eu vou dar na outra aula, tá? Esse aqui a gente tem exercício dele, que está na página 58, gente. Nós vamos fazer, então, esse exercício agora da página 58, tá? Então, vou montar ele aqui para vocês fazerem. Numa amostra de 80 elementos, então quer dizer que o N é igual a 80, foi extraída de uma população aproximadamente normal, o desvio padrão é 2,8, forneceu média amostral 45,8. Construiu um intervalo de 95% de confiança para a média. Então, 95% é 0,95.
Eu faço dividido por 2. Vai dar a mesma coisa do outro, né? 0,475. E o 0,475, a gente já fez, deu 1,96. Não vão ser todos 95%, mas a maioria é, tá? Aí vocês vão fazer o erro, que é o Z de C vezes o desvio, dividido pela raiz quadrada do número de elementos, e depois o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, então, é a média menos o erro e a média mais o erro. Pessoal, então vou esperar vocês fazerem esse, tá? Faz aí a conta que eu já corrijo. João, esse aqui eu não mandei ainda, né? Porque a gente começou essa aula hoje, eu vou mandar, tá? Mas o da outra aula eu mandei por e-mail para mandar aí para o grupo. Isso, Juan, um erro, né? Agora faz o intervalo de confiança, tá? Isso aí, Douglas. Agora faz o intervalo de confiança. Tá certo, só que tá virado Olha lá o sinal, tá virado. Só acerta o sinal aí. Beleza. Dá um desconto, né? Que é no chat. Isso aí, Juan. Tá certo. Achou? Então, gente, corrigindo aí. O erro. Calma, tá bom, vou esperar mais um pouquinho. Vou pegar uma água aí quando você termina, então.
Tá certo, Isabela? Agora posso corrigir? Pode. Então, ó, o parâmetro aqui, ó, o valor crítico, 1,96. O desvio padrão, 2,8. Dividido pelo raiz do número de elementos, que é 80. Então, fazendo 196 vezes 2,8 dividido pela raiz quadrada de 80, vai dar 0,61, certo? Então, a margem de erro é 0,61. Feito isso, vou colocar aqui no intervalo de confiança. A média é 45,8, menos o erro, que é 0,61, menor que a média populacional, que é... Aqui eu escrevi errado. – 45,8 mais o erro 0,61. Isso aqui, gente, fazendo essa conta, 45,8 menos 0,61 vai dar 45,19, certo? E aqui, 45,8 mais 0,61 é 46,41. Então, esse é o intervalo de confiança para a média populacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que com 95% de confiança, se eu tenho uma pesquisa, né, que a amostra mostrou que a média deu 45,8, né, 45,80, com 95% de confiança, eu posso afirmar que a média da população inteira vai ser um número entre 45,19 e 46,41, tá? Isso com 95% de confiança. É claro que o número pode fugir aqui um pouco disso, porque 95% de confiança não é 100% de confiança, né? Então, quer dizer que pode estar um pouquinho fora. Mas com 95% de certeza, tá entre esses dois. Certinho, gente? Alguma dúvida aí? Até essa parte? Bom, faltam 5 minutos, então. Eu vou fazer até esse, tá? Porque o outro, ele tem desvio padrão, que calcular a média, aí ele demora mais, aí vai passar do tempo da aula. Então, hoje nós vamos fazer até esse. A semana que vem a gente continua, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Boa noite aí para vocês. Boa semana e até semana que vem. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Ô, Rodrigo, qual cálculo que você perguntou? Esse aqui? Faz direto na calculadora. Já pode pôr 1,96 vezes 2,8 dividido pela raiz de 80. Faz direto na calculadora que já sai o resultado. Beleza? Falou, então. Boa noite.